e vamos de maquiando cliente, que na verdade é maquiando miga. Eu comecei aplicando água micelar com algodãozinho e fui limpando todo o rosto dela. O rosto dela já tava meio limpo. E depois vim com a bruma da Nadia Tambasco para já dar começar a hidratar essa pele. Eu adoro o jato dessa bruma, ele é muito suave. Em seguida vim com o hidratante da Daisy Peroso, o Hydra Blend, e eu aplico nessa região e depois eu vou espalhando. Eu gosto sempre de me posicionar atrás da cliente e aí eu vou fazendo esses movimentos, sempre buscando trazer para cima, sabe? Para já dar meio que um efeito lifting, para a cliente ser feliz na massagem e tudo. Depois eu vim com o Oil Shine, que ele também dá uma leve resistência a mais na maquiagem e ele também dá uma hidratada a mais. Ele é melhor em quem não tem pele oleosa, tá? Como o dela era só maquiar e tirar foto, então ok. Vim com a base da Revlon, eu acho que foi a 370. Eu testei, eu achei que tava um pouquinho meio alaranjado demais, aí eu dei uma neutralizada com o verde pra dar uma suavizada, olha como suavizou bem. E aí aplico com a esponjinha dando batidinhas por todo o rosto, pego um pouquinho e aplico. Eu não gosto de já ir botar o tanto no rosto e depois esfumar, eu gosto de pegar e aplicar sempre. Aí eu vim com o corretivo A4 da Catarine Hill. Gente, nisso eu percebi que eu não tinha muito produto assim pra cor da pele dela, só a base, não adianta nada ter só a base. Enfim, por isso que eu falo que é bom fazer esses vídeos e você maquiar alguém e tudo, porque aí você sente na pele, vamos dizer assim, né, literalmente, praticamente, como é que é o rolê, se você precisa ajustar alguma coisa, se tá faltando algum material, no caso pra mim está. Mas enfim, bola pra frente. Aí eu achei que eu apliquei demais o corretivo e aí eu peguei um papel e fui tirando o excesso da esponja no papel. Aí eu vim com o contorno, se eu não me engano é o terceiro tom mais escuro. Ah, eu misturei os dois tons, o mais escuro e o não tão escurão. E vim passando com o pincel da Mari Saad. Esse contorno é da Francine Euck. E eu tenho gostado bastante dessa paletinha. Pra pele negra, eu amo usar o blush Hot Pink da Mari Saad, porque ele tem uns leves brilhinhos assim de fundo e na pele negra parece que tudo reluz mais fácil, brilha mais fácil. Aí às vezes eu nem sinto necessidade de iluminador, mas no caso dela eu quis passar um iluminadorzinho também. E vocês podem ver que eu passo bem de leve, sabe, com a mão bem solta, parece que só querendo dar uma sujadinha na pele, só pra ficar leve mesmo. Aí eu peguei um pincel com o corretivo mais que eu tinha usado, aquele que é meio claro, e só passei de leve assim na pontinha do nariz. Não fiz contorno do lado nem nada, só clareei a parte de cima. E aí eu vim com o pó BT Light da Bruna Tavares. Não é o tom dela e não é o tom da maioria das minhas clientes que tem a pele bem clara. Na minha opinião, é o pior tom que eu pude comprar. Mas eu gosto bastante do acabamento dele, então eu preciso comprar uma outra cor. Como eu apliquei com esponjinha, eu gosto de vir tirando o excesso com um pincel limpo. E com a cliente de olho fechado mesmo eu tiro o excesso quando tem. Aí o mesmo corretivo eu usei na pálpebra para dar uma uniformizada no tom e a sombra fixar melhor. Eu apliquei com a esponjinha mesmo dando batidinho. Peguei a cor rosa para começar o meu esfumado. Eu gosto de começar o esfumado com um pincel maior possível, bem fofinho. E aí eu começo o esfumado na base dos cílios. E aí sim eu vou subindo e vou levando a sombra para outros lugares. Primeiro o pigmento, o primeiro lugar que eu quero, para depois ir expandindo essa sombra para não perder o controle. E quando eu tô nessa fase de expandir, notem que eu deixo meu pincel frouxo, né, vamos dizer assim, e vou assim, um movimento bem esparso, bem leve. E o que eu sempre falo, vai pedir pra cliente virar, seja delicada, olha isso, tá bom? Não vira cliente do nada, sabe? E aí eu misturei os dois tons, esses aí, pra chegar num tom meio termo entre eles. E fui aplicando a mesma coisa, eu aplico no começo, mas na raiz dos cílios, para depois eu ir subindo com o resto que tem no meu pincel, para daí o esfumado acontecer por si só. E aí eu fui contornando o côncavo dela. Eu tenho um costume, eu percebi isso pelos vídeos, que primeiro eu marco bem a raiz e depois eu marco bem a parte de cima. E depois que eu junto as duas. Não sei se deu para pegar a ideia, mas eu espero que sim. E aí, com aquele mesmo corretivo, eu apliquei um pouquinho só nessa parte aí da pálpebra, com um pincel meio de esfumar, meio de depositar, um meio termo entre os dois. E fui arrastando. Chegando no meio da pálpebra, eu já esfumo bem, porque eu não quero que fique marcado.
Aí eu peguei uma colinha de glitter, esse é o Primer Fix, se eu não me engano, da Vult. E aí eu pego bem espaçado também, vamos dizer assim, na mão, pego de todo jeito, pra não aplicar produto muito de uma vez só. E também aplico da mesma forma, pra não marcar muito. E aí eu peguei um glitter, eu acho que é da Bitarra, mas eu não lembro a numeração, talvez seja 104. E eu utilizei um pincel bem fofinho e ó, mão super leve, porque eu também não quero que o glitter marque. Com o BT Velvet eu vim marcando toda a raiz dos cílios, passei bem rente a raiz e quando eu chego na partezinha interna eu dou essa levantada aí, que dessa forma eu consigo visualizar melhor a raiz dos fios. E aí eu pego essa sombrinha preta da Prilessa com o pincel E21 da Ruby Rose e vou dando uma leve esfumadinha, levando esse preto um pouquinho pra fora, só na parte externa. É só ali, só pra dar um acabamento, pra não começar um delineado do nada, sabe? E sempre que cai uma sujeirinha, eu já venho logo em seguida tirando. E aí com o mesmo pincel eu utilizo pra fazer a linha d'água bem pretinha. E às vezes eu uso só o BT Velvet e algumas outras vezes em cima do BT Velvet eu passo uma sombra preta por cima pra selar. Sempre avisa a cliente que vai ficar uma sensação áspera, mas só piscar que passa. E aí também faz o cantinho interno. Tentei mostrar, gente, mas eu enfiei a cabeça na frente. Aí eu tô usando a sombra vinho só pra fazer a parte de baixo e o que eu sempre falo, pega, aplica, pega, aplica, pega, aplica. Região pequena de aplicação. Porque assim eu consigo o máximo de pigmentação nessa parte de baixo. Então sempre pegando e já aplicando e pegando mais. E quando a gente faz a parte de baixo e a parte de cima, sempre fica meio que um espacinho. Então já pega a sombra e já dá uma juntada nas duas partes. Aí eu achei que eu dei uma marcadinha, voltei com o pincel de esfumar. É o que eu falo, maquiagem não é linear. Você vai fazer, vai ver alguma coisinha que tem que arrumar, volta e arruma, continua seguindo, vai ter que voltar e vai ter que arrumar de novo. E a make está pronta, passei um batomzinho, apliquei cílios postiços e esse foi o resultado final. Tentei fazer um videozinho e espero que vocês tenham gostado.